Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Puxa vida, não deu para fazer os vídeos da semana passada, na quarta-feira, não consegui fazer no domingo, mas foram motivos maravilhosos. Nós temos compromissos profissionais, às vezes sociais e de família. A nossa netinha passou uma parte da semana e só foi para casa ontem. Hoje ela esteve aqui com os outros avós, do lado holandês da família. E foi um paraíso para nós, para mim e para a Magdalena. Só que com a netinha em casa, a grande rainha, a neta mais linda da galáxia, ninguém consegue fazer nada a não ser paparicar essa netinha. E foi o que nós fizemos. Então não deu tempo, não. Mas eu peço desculpas a vocês, nós estamos voltando, né? Até final de semana eu pretendo lançar na sexta-feira, porque final de semana provavelmente eu não vou poder, não estarei aqui em Amsterdã. Tá? As pessoas ficaram preocupadas que mandaram mensagens, nós estamos bem, a confusão é lá na França, é um pouquinho longe daqui. Nós estamos preocupados, sim, todo mundo está preocupado, porque isso pode se alastrar. Já chegou na Bélgica, que é a nossa vizinha, na Suíça, e aqui nós temos uma população de refugiados muito grande também. É preocupante, mas vamos esperar que as coisas se resolvam. Isso tudo tem a ver com o assunto do vídeo de hoje. É um vídeo um pouco complicado, é um texto complicado. Aqueles que tiverem dúvidas, escrevam aí das mensagens me perguntando que eu vou responder. Dessa vez eu vou responder a cada uma das perguntas, tá? Porque o assunto é complicado e eu corri um pouco para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Então, muito obrigado a vocês, obrigado pelos comentários do vídeo passado. Nós estamos super tranquilos aqui no bairro que nós moramos. O verão voltou a ser normal, entre 14 graus e 21 de máxima, 22, está maravilhoso. E nós estamos esperando que tudo se resolva, porque no final do mês nós estamos com passagem comprada num trem daquele super veloz para Paris. E se as coisas continuarem, nós vamos ter que adiar. Nós vamos encontrar com a família e levamos para o sul da França. Mas eu pretendia passar no Louvre para ver mais algumas coisas para colocar nos próximos vídeos. Mas vamos esperar que as coisas se resolvam. Eu espero. A agenda Alien. Nós estamos sozinhos no universo? Todo mundo faz essa pergunta, né? Há quanto tempo? Há séculos. Eu já fiz uma live sobre esse assunto no canal do Clédio, já tem muitos anos, quando eu morava no Canadá. E eu estou aqui hoje repetindo esse texto todo que eu tinha preparado, e na época da live eu fiz um resumo. Agora eu vou apresentar para vocês o texto completo, de grátis. É uma espécie de curso. Então preste atenção. Você não é obrigado a acreditar. Filtre, compare, examine, faça uma análise e vocês vão poder entender o que está acontecendo com o nosso planeta já há algum tempo. Nós estamos sozinhos no universo? Não. É claro que não. Nós não estamos sozinhos nem na Terra. E mesmo assumindo que um universo 3D finito é tudo o que existe, é tudo que nós podemos enxergar, os cálculos mostram uma alta probabilidade de que a vida inteligente exista em outro lugar nessa galáxia e que a Terra já viu a presença de extraterrestres. A equação de Drake nem sequer leva em conta a panspermia, que se uma civilização se torna avançada o suficiente, ela pode semear a vida em outros mundos, multiplicando exponencialmente a probabilidade e a propagação da vida em toda a galáxia. E aí entrariam os Anunnakis, os deuses hindus, os deuses chineses, indonésios e etc. Bom, qualquer um com um senso comum reconhece essa possibilidade. Qualquer um com uma mente aberta, que pense fora da caixinha, vai pesquisar o assunto. Qualquer um com os olhos abertos que faça pesquisa vai confirmar por si mesmo que os alienígenas existem. E agora estão aí sendo investigados pelo Congresso americano, pela Marinha americana, pela Força Aérea, por todos os países na encolha. Mas alguma coisa aconteceu para causar essa disruptura nos arquivos extraterrestres. Eles estiveram ativos, essa turma, ela esteve ativa em nosso passado e continua ativamente envolvida em nossos assuntos até hoje, até agora. Os céticos tendem a ser ignorantes e recusam a examinar todas as evidências. Eles fecham os olhos e alegam que não podem ver nenhuma evidência de que os alienígenas existam.
o paradoxo de Fermi, ou se os alienígenas existem. Aliás, desculpem, o paradoxo de Fermi diz o seguinte: se os alienígenas existem, então por que eles não estão aqui? É a mesma coisa que um homem cego perguntando se o sol existe, então, só porque ele não. Ele diz o seguinte: por que ele não começou. Eu não começo a pegar fogo quando eu saio? Se você diz que o sol existe, ou pega uma colher de água do oceano e diz: não tem nada no mar, não existe baleia, não existe golfinho, nada. Estou vendo aqui, ó, uma colher de água do mar. É mais ou menos o que nós podemos ver desse vasto universo. Muito menos que uma colher. Então, falsas suposições e falta de percepção decorrente da falta da investigação adequada provocam isso. E, na verdade, a ignorância nunca é prova do contrário. E a aparente inexistência de evidências não é evidência de inexistência. Então, como diria minha neta, Antum, em holandês seria a mesma coisa. As evidências estão por toda parte, de relatos religiosos e mitológicos mundiais, comumente descrevendo encontros antigos com esses seres avançados, sítios arqueológicos impressionantes, as pirâmides, as ruínas de Baalbek, Pumapunku, e vai por aí. Phnom Penh, Göbekli Tepe. Os artefatos indicam o uso no passado de uma tecnologia superior, muito superior à que nós temos hoje, em certos aspectos. Temos mais de um século de testemunhas oculares de OVNIs, centenas de amostras de traços físicos recuperados, e agora estão sendo revelados. Os caras estão dizendo: nós temos os pedaços desses discos, nós temos inclusive inteiros. E o camarada não foi desmentido. O crush. Então nós temos centenas de traços físicos recuperados de locais de pouso e de quedas. Documentos do governo e de anunciantes estão reconhecendo a existência desses extraterrestres em milhares de casos de sequestro que incluem múltiplas testemunhas. Lembrando que eles deixam indícios físicos e médicos indiscutíveis que confirmam esses relatos. Eu mesmo conheço várias pessoas que têm implantes bem perto. Então, a pergunta, ou como diria minha neta, Anton, qual é a agenda alienígena? A humanidade está sendo escravizada por forças não humanas, se não tecnológica, psíquica e dimensionalmente superiores a nós, mas não necessariamente espiritualmente. E aí reside nossa liberdade. Eles consistem em múltiplas facções, abrangendo várias dimensões, em locais no espaço-tempo. E todo mundo aqui para pegar uma fatia da torta humana, dessa fazenda. Seu objetivo final é nos assimilar em seu império e nos explorar parasiticamente com todos os nossos recursos, biológicos, etéricos e físicos, como os Borgs. Resistência é fútil, você será assimilado. Resistance is futile. You will be assimilated. Não adianta resistir. Esse era o lema dos Borgs da Star Trek, né? Parece a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Eles fazem isso através da manipulação secreta e truques hiperdimensionais. Eles empregam essa tecnologia deles para viagens no tempo. Eles secretamente manipulam e exploram a humanidade de todas as maneiras concebíveis desde o nascimento da nossa raça. E até as nossas origens são suspeitas e carregam sinais de uma engenharia genética. Então, aí os Anunnakis, entre outros. Agora nós estamos vendo seus planos manifestados com o programa de reprodução híbrida e com os sequestros, com as abduções. Então, eles podem também apresentar um retrato, uma postura da chegada iminente de um salvador da pátria, dos salvadores da raça humana enlouquecida com conflitos mundiais, que nós estamos tendo vários agora ao mesmo tempo. Olha o que está acontecendo na França. Em outros lugares do mundo. Não é? É a hora, e aí nesse exato momento que o mundo todo está em crise, é uma briga incrível, uma disputa pelo poder e pelo domínio do planeta. Olha a pandemia, fique todos em casa. A coisinha que eliminou milhões de pessoas morreram. E agora está na hora deles apresentar o salvador da pátria, quem sabe? Se o mundo os aceita como salvadores, a liberdade individual como a conhecemos se extinguirá como uma vela soprada, deixando apenas a escuridão. Primeiro,
Dada a sua superioridade tecnológica, por que as forças alienígenas hostis simplesmente não dominam o nosso planeta? Por razões estratégicas, sua invasão é um processo prolongado, em vez de uma única e espetacular Blitzkrieg, como diriam os alemães na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Relâmpago. Não, era o que a gente esperava, né? Embora a última possa ser usada, essa última versão, a Blitzkrieg, pode ser usada para finalizar a invasão. Uma vez que a primeira fase tranquilizou espiritualmente a população-alvo. Cordeiros, cordeirinhos. Existem muitos problemas com uma invasão aberta usando a força física. A história mostrou que os tiranos visíveis também são alvos visíveis, e eles caem rapidamente se revelarem antes que o controle total seja estabelecido. Os tiranos mais inteligentes ficam escondidos e inteligentemente manipulam a população para a derrotar primeiro e depois deixar que ela se escravizem a si mesma. Tem gente fazendo isso. Olha o Trudeau no Canadá. Tem outra aí no Brasil. Existem tiranos cósmicos que buscam assimilar mundos inteiros em seu império. Como os Klingons. A invasão prematura por aqueles que nos atacam poderia levar à resistência e conflitos ameaçando os recursos que eles vieram aqui para explorar. Eles vieram para explorar a Terra e seus habitantes. Eles preferem que nós, de bom grado, nos entreguemos ao planeta e entreguemos o planeta também. Não é? Você não terá nada e será feliz, vai ficar no seu gueto, na sua bolha, na sua cidade de 15 minutos e o controle total ficará com uma elite. ET. Isso pode acontecer sob a condição de que nós não estamos conscientes da sua verdadeira natureza, da verdadeira natureza dessa agenda. E preparar tal engano requer muito trabalho de base. Assim, eles escolheram manipular a sociedade humana com clareza e paciência para esse fim. Seu método preferido de subversão é criar uma elite entre a população que faz o trabalho sujo de escravizar o resto. São esses líderes que estão hoje do mundo. São verdadeiros idiotas, marionetes. Eles é que fazem o trabalho sujo. O que conhecemos como governo secreto é uma tecnocracia oculta composta por esses seres humanos dessa elite. O governo secreto está usando técnicas de solução de problemas, problema, reação, solução. E fazem isso para estruturar os conflitos mundiais como pretexto para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Um regime totalitário global aberto irá bloquear qualquer potencial tentativa de resistência, e a Terra se tornará segura e alvo fácil para a assimilação desse império alienígena. Mesmo que eles acreditem que estão agindo contra alienígenas e assegurando a Terra para si mesmo, eles não têm uma chance em seu aparato totalitário que poderia ser facilmente reaproveitado para servir a essa agenda alienígena. Esses canalhas que estão no poder, como o Trudeau, por exemplo. Não é? Agora a segunda parte. Tem muito mais. Por que é que eles não terminam sua invasão mais cedo? Porque quando não terminaram essa invasão mais cedo, no passado, quando nossa tecnologia era primitiva demais para prejudicar seus planos desejados? Como eu falei antes, eles preferem que nós nos entreguemos de bom grado. Nosso livre-arbítrio coletivo. Apenas recentemente nós nos tornamos tecnologicamente evoluídos, com computadores, internet, etc., uma rede mundial, e politicamente avançados o suficiente para criar e apoiar a infraestrutura da nova ordem mundial, através da qual eles pretendem nos escravizar. Globalismo, neoliberalismo, etc. Eles fazem suas vítimas cavarem suas próprias sepulturas. Essa política de eficiência brutal foi demonstrada pelos nazis na sua execução de prisioneiros. A ascensão e queda da Alemanha foi orquestrada pelo governo secreto como um teste para o que agora está se tornando manifesto. E grande parte da ideologia e metodologia deles foi um reflexo direto da mentalidade alienígena hostil. Esqueçam essa história de democracia. Aliás, eles gostam de usar essa palavra, né? Democracia, por exemplo, no Brasil. A única coisa que não existe no Brasil é democracia. As pessoas estão sendo presas sem julgamento, sem acusação, sem nada. Pois é. Reclamaram, né? Agora aguenta. Ironicamente, o próprio governo secreto é apenas uma versão global do Sonderkommando. Eram esquadrões de uma espécie de elite que os nazis selecionavam entre a população carcerária, lá dos campos de concentração, para controlar e executar seu próprio povo. Isso é verdade, isso é histórico.
Apesar das promessas de poder depois eles sobreviverem, o Sonderkommando era rapidamente descartado quando eles terminavam de cumprir o seu propósito. E o governo secreto enfrenta um destino semelhante uma vez que a invasão alienígena esteja completa. Os membros do governo secreto, agora a parte 3. Os membros do governo, eu estou lendo rápido porque tem muita coisa, não sei se vai dar para falar tudo hoje. Os membros do governo secreto não sabem que estão sendo enganados? Bom, em uma hierarquia negativa, todos os subordinados são de alguma forma enganados por seus superiores, pois é assim que a superioridade é mantida. É a natureza e a ambição pelo poder que faz tais indivíduos pensarem que compartilham o topo dessa cadeia alimentar. Eu vou me dar bem, mas não vai. Os outros membros são forçados a manter sua lealdade devido a chantagens, juramentos, ou programação mental, ou suborno. Embora esses fatores mantenham a hierarquia unida, eles também servem como bois de piranha para desfazer tudo quando o sistema de controle encontrar obstáculos imprevisíveis e se tornar instável. Membros pressionados trairão seus superiores quando receberem oportunidade, e membros ambiciosos poderão aproveitar a oportunidade para iniciar uma tomada de poder frenética que quebrará a lealdade e vai dissolver a coesão, enfraquecendo assim sua estrutura a ponto da implosão, que é o que está acontecendo em vários lugares agora. Está dando errado. E isso é mais típico das hierarquias humanas do que as alienígenas, já que as últimas são refinadas e inteligentes demais para criar erros tão desastrados. Mas eles erraram, colocaram os humanos errados nos lugares. Eles estão se desentendendo, se acabando. É o que eu acho. Então, pode ser que tudo isso faça parte da agenda. Vamos lá para a parte 4. É por isso que o governo secreto acabará sendo descartado? Parcialmente. A razão primária é que o governo secreto é útil como bode expiatório sobre quem eventualmente cairão todos os crimes contra a humanidade. Não é? Vocês permitiram que nós fôssemos abduzidos, vocês permitiram que isso acontecesse, vocês permitiram a fome, as guerras, a culpa é de vocês. Então cairão todos os crimes contra a humanidade, dos quais os alienígenas hostis serão os últimos orquestradores. Então, ao descartar o bode expiatório através de uma catarse global, as mãos alienígenas serão lavadas, deixando-as em posição segura para serem apresentadas como salvadores. Messias. Mesmo agora, essa agenda é visível. Através de várias personalidades no campo da exopolítica, o governo secreto já está sendo rotulado como uma organização paranoica que impede a humanidade de contato aberto com seus benfeitores alienígenas. A culpa é do governo americano, a culpa foi dos democratas e vai por aí. E com isso eles estariam impedindo-nos de voltar ao nosso destino legítimo para entrar na cidadania galáctica. Então, é como se fosse um bom policial ou um mau policial, que sempre tem a rotina do mau policial, bom policial, apresentando a Matrix como uma única, como se eles fossem uma coisa só, né? E mostrando os alienígenas como mocinhos. E isso pode ser um baita de um cavalo de Troia. E aí reside o engano. Então, para derrotar essa agenda, a humanidade não deve escolher entre a assimilação pacífica e a xenofobia ignorante também, porque são várias raças e várias agendas. Mas entre a assimilação pacífica e a libertação pacífica, a libertação tanto do governo secreto quanto dos seus senhores alienígenas seria o ideal. Uma versão mais sofisticada desse plano é incluir alguns grupos de alienígenas descartáveis como parte dos bandidos. Eles podem apresentar, olha, esses aqui são os alienígenas do mal. Então é sempre confortável colocar a culpa nos reptilianos, cuja aparência assustadora os torna bicho-papão adequados, ou os greys também, né? Isso pode dizer que os reptilianos são os mocinhos, só que retratados junto com os greys como os únicos, e a Matrix como os únicos bandidos, fazem as outras facções alienígenas negativas, né, como os tipos nórdicos também, parecerem salvadores em comparação com eles. E é esse o plano. Porque é uma confusão dos 700 mil demônios do inferno. Nós colocamos os reptilianos, David Icke, por exemplo, odeia os reptilianos, e os greys. Só que existem várias etnias nessa história.
E essa aí, colocar alguns como inimigo, reúne o planeta todo numa causa comum e os outros é que vão tomar conta. A outra razão é que, enquanto o sistema de controle permanecer estável, o governo secreto mantém sua coesão e fidelidade às forças alienígenas. Devido às próximas mudanças na Terra e outros fatores, as próximas catástrofes que podem acontecer e estão cada vez mais frequentes, podem introduzir elementos de imprevisibilidade que podem ameaçar e desestabilizar o sistema de controle. A hierarquia prospera na previsibilidade, porque é um pré-requisito para o controle. Talvez isso também tenha sido um empecilho. O nosso planeta é um planeta geologicamente instável, toda hora está apresentando um problema. Por causa da loucura humana, as forças alienígenas veem o governo secreto como não confiável durante esses períodos, e é também necessário no período que se segue. Eles estarão entre os primeiros a serem eliminados, porque de um outro modo seriam os primeiros a resistir à presença alienígena usando a tecnologia que lhes foi dada. Como, por exemplo, eles fornecem uma tecnologia qualquer para o governo americano, depois o governo americano usa essa tecnologia contra eles. Então, eles não confiam muito bem nessa turma. E a fase final da agenda alienígena não tem espaço para a elite humana. E qualquer promessa dada a eles sobre a sobrevivência em um futuro pós-cataclísmico serão mentiras usadas para barganhar sua lealdade. Já vamos para a parte 5. Bom, embora a exploração da natureza humana tenha proporcionado aos nossos manipuladores alienígenas um sucesso fácil no que eles conseguiram até agora, né? A natureza humana pode minar as finalizações dos seus planos. A natureza humana, nós somos imprevisíveis. O que iria requerer uma total adesão da nossa parte ao seu império, contanto que tenhamos uma capacidade inata de ter empatia e penetrar na sabedoria espiritual, e enquanto pudermos ansiar pela individualidade, pela liberdade e nossa lealdade e segurança não poderão permanecer garantidas ou aplicadas. Deixa eu resumir porque eu traduzi aqui, ficou confuso. A natureza humana é imprevisível, nós somos irracíveis, ninguém consegue saber o que nós vamos aprontar. Então, nós temos uma capacidade inata de ter empatias, de penetrar na sabedoria espiritual das coisas, e nós ansiamos pela individualidade, pela liberdade. Nós não somos formigas, né? Vivendo na coletividade tipo Borg, né? Nossa lealdade e segurança não poderão ser permanentemente garantidas ou aplicadas. A não ser essa turma que está no comando hoje aí os grandes líderes mundiais, os imbecis que estão no poder em todos os países, né? Ocidentais. Os asiáticos são diferentes. Então vamos à parte 5. Como as forças alienígenas planejam combater o problema da natureza humana, essa complicação que somos nós? Einstein disse uma vez que a solução de um problema não pode vir do mesmo nível em que o problema se originou. Se a natureza humana é o problema, então apenas um elemento não humano pode ser a solução atualmente. Então nós vamos ver, isso aí o problema reside no inevitável fracasso do governo secreto dos futuros humanos em manter a obediência incondicional aos seus mestres alienígenas. O ser humano, numa hora, vai querer dominar, vai querer, eu quero mandar, se eu conseguir esse armamento eu vou ser superior, se eu conseguir essa informação eu vou ser superior, porque o desejo do poder dentro da natureza humana é impressionante. A razão do poder é o próprio poder. Tem essa turma que está no poder dos governos, a maioria teria dinheiro para viver várias vidas em tranquilidade, mas não querem. Eles não estão atrás de dinheiro, eles estão atrás do poder. E será que os alienígenas têm essa preocupação? Têm a mesma condição, o mesmo pensamento, o mesmo comportamento parecido com o da natureza humana? Então, devido às diferenças genéticas e metafísicas fundamentais, e ao fato de que somos individualistas e oportunistas por natureza, isso vai ser um baita problemão para eles. Sempre irão existir resistências. Uma vez que a nova ordem mundial é iniciada, sua solução é colocar a humanidade sob a liderança de uma raça dominante. Estão tentando fazer isso. Falharam com a Pandi, né? Agora estão criando conflitos em vários pontos do mundo, querem fechar as fazendas, não querem que você coma mais ovo, não querem que você coma mais carne,
e vai por aí afora. Agenda identitária. Então, eles vão tentar colocar uma liderança, uma raça dominante nessas lideranças globais, uma raça geneticamente modificada, uma raça de híbridos humanos alienígenas. E esses híbridos nos superam em habilidades intelectuais e psíquicas e não sofrem das fraquezas da natureza humana. Os híbridos não. Alguns deles. Eles não têm empatia e nem o anseio pela liberdade individual. Enquanto mantêm o controle, eles irão cruzar com a população humana para infundir essas características genéticas na humanidade em geral. Assim, no final, a humanidade será biologicamente predisposta à subserviência ao império alienígena, como zumbis, aliviando o império de ter que gastar recursos desnecessários, reforçando seu controle. Nesse ponto, nós estaremos presos à escravidão e a agenda alienígena terá chegado ao fim. Isso não é ficção. Nós já estamos vendo evidências dessa agenda. Por exemplo, nós estamos sendo culturalmente pré-condicionados para eventualmente aceitar a política de cruzamentos entre humanos e híbridos. Vamos ver os padrões de beleza física atualmente? Eles são incorporados em supermodelos e atrizes e avançam cada vez mais para enfatizar características típicas de híbridos. Testa baixa, queixo pequeno, rosto triangular, olhos grandes, né? É muito no mangá. Queixo pequeno, rosto triangular, corpos esguios e andrógenos. Nem parece homem, nem parece mulher. Podemos ver isso na nova série Star Trek. Você já não sabe se o cara é homem ou mulher. É um híbrido. Não é? Não faz muito tempo que o visual híbrido teria sido considerado perturbador e insalubre. Porra, parece que o cara está doente, não é? Mas hoje a tendência tem sido em direção à sexualização dessas características. E como essa raça híbrida será criada? Então nós temos abduções. Os raptos e as abduções alienígenas, elas servem a múltiplos propósitos, e este é um deles. Atualmente o programa de reprodução híbrido está virtualmente concluído. Os híbridos parecem humanos, mas não possuem as qualidades acima mencionadas que nos fazem resistir a uma presença alienígena manifesta. Alguns já estão sendo silenciosamente integrados à população. Pode estar aí do teu lado. Uns poucos estão nascendo involuntariamente em famílias humanas. Outros serão introduzidos em números maiores bem mais tarde. Alguns híbridos já estão entre nós, já estão sendo passados como crianças índigo, né? Embora nem todas as crianças índigo sejam híbridas. Os híbridos que se seguem que têm maior sucesso, os híbridos seguem com maior sucesso na sua programação pretendida. Eles parecem pequenos psicopatas, não têm empatia. Eles têm desprezo pelos humanos e possuem poderes intelectuais e psíquicos agudos para sustentar as suas ambições. E são essas qualidades que os tornam aptos para finalmente governar a humanidade em obediência aos seus superiores alienígenas. E eu falei já em vários vídeos, os psicopatas tomaram o poder. A grande maioria dos cargos do mundo está na mão de psicopatas. Então, qual é o processo? Parte 6. Usado na criação de híbridos. Pois bem, o processo real envolvido parece ser complicado, mas aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente uma descrição. Tanto fatores genéticos como os metafísicos devem ser levados em conta, já que esse último é que explica que o programa de melhoramento híbrido levaria mais tempo do que se poderia esperar. Nosso DNA é um mecanismo de interface entre a alma e um corpo não físico Nosso DNA é mecanismo de interface entre alma, um corpo não físico e o corpo físico. Entre a alma e o corpo físico. Então, para que essa interface mantenha os dois juntos, a genética deve corresponder ao perfil da alma. Um leve desencontro em um dos dois causará uma mutação no outro. Mas uma grande incompatibilidade impede a alma de se encaixar no corpo. Então, para modificar geneticamente ou criar uma raça inteira, não basta apenas projetar o código genético, mas sincronizar seu perfil e crescimento com o das almas que foram destinadas a ocupar estes corpos. É por isso, então, que pessoas com linhagens sanguíneas específicas, especialmente ressonantes com a própria natureza da alma dos alienígenas, são
fortemente alvos de abduções, sequestros. A ressonância existe porque, em algum ponto do passado antigo, os indivíduos dentro daquela linhagem podem ter se alinhado conscientemente com uma existência espiritual negativa. E assim imprimiram em seu código genético esse alinhamento. Ou podem ter sido resultado de esforços anteriores de hibridização. Seus descendentes carregam essa marca, que é considerada valiosa, como material de estoque para a engenharia da raça híbrida. A natureza física dessas características genéticas coincide em áreas críticas com as características metafísicas pretendidas dos híbridos. Esse material de estoque é cruzado com a genética alienígena, então é ajustado para criar uma ampla variedade de híbridos, alguns mais bem-sucedidos do que outros, até que uma raça híbrida autossustentável e autorreprodutiva possa se desenvolver. Até então, esses fetos serão frequentemente implantados no útero de uma abduzida para a gestação. O corpo etérico humano é rico em energias emocionais e vitais, que ajuda o feto da gestante a se desenvolver de forma robusta. Aqueles que carecem desse alimento etérico não se desenvolvem e se tornam filhos híbridos doentios quando nascem. Os híbridos bem-sucedidos são aqueles que podem sobreviver indefinidamente em um ambiente densamente físico como o nosso, porque é barra pesada viver nessa dimensão. Nós sabemos disso. Nós estamos envelhecendo. Depois de amanhã vou fazer 72. Estou envelhecendo. Mas já fui jovem um dia. Nós sofremos com o ambiente hostil do planeta Terra. Já fiz vários vídeos falando sobre isso. Esse planeta é hostil para a gente. Muito bem. Então, os híbridos bem-sucedidos são aqueles que podem sobreviver indefinidamente em um ambiente densamente físico, 3D, como o nosso, que são capazes de reproduzir com sucesso humanos entre si, e que parecem humanos o suficiente para integrar-se facilmente, né? E que também não possuem traços humanos indesejáveis, eles não são feinhos. Não. Qual é a natureza desses híbridos, da alma desses híbridos? Desculpe, como eu falei, eu estou lendo a tradução. Então, às vezes falha. Então, qual é a natureza da alma desses híbridos? Mesmo com a sua fisiologia humana, considerando que o perfil genético híbrido é extremamente ressonante com a natureza da alma dos seus criadores, é muito provável que este último pretenda encarnar nesses corpos e alguns híbridos podem nascer com almas alienígenas, outros podem funcionar como recipientes vazios que funcionam em posições sociais estratégicas e aguardam para receber a alma alienígena em um determinado momento. É o encosto, é o espírito ruim, é o herê, etc. Também é possível que os híbridos tenham sua própria matriz de alma, embora o resultado final seja o mesmo. E se a matriz da alma humana fosse forçada a encarnar em corpos híbridos, a influência genética e as modificações consequentes da personalidade deixariam suas cicatrizes na alma e levariam a uma deficiência nas áreas espirituais. No que diz respeito à encarnação em massa de almas alienígenas em corpos híbridos, é o seguinte: ocupar corpos híbridos proporcionaria aos nossos manipuladores alienígenas a força de ambas as raças, a alienígena e humana, e sem nenhuma das fraquezas. A fraqueza humana é o anseio pela liberdade individual e a capacidade de empatia. Humana é o anseio pela liberdade individual e a capacidade de empatia. E a fraqueza alienígena é a incapacidade deles de permanecer em nosso ambiente físico por períodos prolongados de tempo, por isso que eles não vivem por aí, não é? Eles ficam um pouquinho e somem. Os híbridos, então, são biologicamente robustos, como nós, porque têm corpos virtualmente humanos, mas serão mentalmente superiores, aliás, aos alienígenas se tiverem almas idênticas a deles. Além disso, uma vez que os descendentes são impressos com as energias da alma de ambos os pais, isso aceleraria a modificação metafísica da humanidade, né? Então nós vamos ver que para o pai híbrido ter uma alma alienígena negativamente orientada. Então, potencial, né, também é uma espécie de um cronograma e fatores hiperdimensionais a serem considerados. Ou seja, os alienígenas são de uma outra dimensão, outra linha do tempo e do futuro. Então, criar corpos adequados para eles mesmos oferece a eles uma base segura em nossa realidade, que é o que está acontecendo. Ao cruzar conosco, eles poderiam se enredar karmicamente conosco, e desse modo, né, se prendendo como cracas no destino da nossa humanidade. Talvez o reino deles esteja morrendo e o nosso ainda esteja no auge. Portanto, encorajando-se em nosso mundo,
Eles podem assegurar tanto sua relevância física quanto metafísica e a sua sobrevivência. Pois é, pessoal, chegamos ao fim dessa parte. No próximo vídeo eu vou continuar com esse assunto com vocês. O assunto é bem extenso e bem atual. Estamos vivendo tempos estranhos, tempos muito estranhos. Um abraço meu e da Magdalena, até o próximo vídeo. Fiquem na paz e se cuidem. Nós estamos assistindo a história na nossa frente.